Irmãos, aqui é o relato do evangelista Marcos sobre um endemoniado, né? Tudo aquilo que envolve espíritos, cemitério e coisas sobrenaturais chama a atenção, né? Nós somos um povo muito supersticioso, supersticioso dessa, né? Uma palavra difícil de dizer. E aqui realmente há um exemplo da batalha, do grande conflito, daquilo que acontece nos nossos bastidores, né? Não é o propósito do texto, eles ajudam-nos a entender outros assuntos da Bíblia. É bem interessante, por isso que eu escolhi essa passagem hoje para conversar com os irmãos, para trazer com os irmãos. Sim, capítulo 1, versículo 1. A cura do endemoniado Gerazeno. São 3 evangelhos que relatam esse feito, né? Mateus, capítulo 8, Lucas, capítulo 8 e o evangelista Marcos, capítulo 5. E muita gente diz, cara, esse texto é contradiz porque Mateus cita 2, né? Mateus cita 2 endemoniados, Lucas e Marcos cita só 1. E eu busquei bastante informação, busquei estudar, entender o texto, né? Com várias outras passagens da Bíblia que são difíceis de entender. Aí chegou à conclusão, por mais que Lucas e Marcos cite 1, eles não quer dizer que tivesse 2, ele não excluiu. Ele disse que 1, ele não disse apenas 1. Né? É a mesma coisa. A Eliane está conversando, está com duas pessoas lá na praça conversando. E ela chega em casa e diz, eu estava conversando com um amigo. Não, mas teve ele com 2. Tá, mas eu não disse que não tinha 2, eu estava conversando com 1. Vocês entenderam? E outra, o propósito, o Mateus a gente sabe que é o público judeu, Lucas e Marcos ele escreveu para o público gentil, entendeu isso? Porque em todos os relatos o foco é a luta sobrenatural, né? Aquilo que o inimigo faz sobre nós e o livramento dele. Esse é o foco. Então começa assim, entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro de Jesus, né? Um homem possesso de espírito imundo, o qual via nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com milhões de cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Até o capítulo, aqui o 5 ainda. Andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, até o capítulo 5 que Marcos apresenta o estado que estava esse homem, né? Possesso por demônios, vivia em meio aos mortos, né, em sepulcros, em lugares desertos. E o pior é que isso, ele fazendo mal a ele mesmo, né? Se raspando com pedras, com carne de telhas, se ferindo a si mesmo. Então o estado dele era deplorável. E aqui diz que nem as correntes, né, os gelos podiam segurar. Tanto é a velocidade que esse homem vivia, né? A possessão que esses demônios fizeram sobre ele era algo incrível. Isso aqui é um relato tremendo, irmão. Isso aqui é algo, é um dos relatos do Evangelho mais. Você imagina se pegasse um produtor de Hollywood, né, de bom caráter, e quisesse fazer um filme sobre essa passagem aqui. Você diria que quantas pessoas, quantos corações atingiria, né? O livramento que você imagina, mesmo que a maioria não tenha com caráter, né? Por isso que eles não gostam de fazer filme
Eles gostam de fazer o contrário, né? Eles gostam de sempre o mal, né? Algo nesse sentido. Mas a gente vai ver aqui que a ideia era essa, né? Mas a gente vai ver que o tiro dos demônios foi pela culatra, né? Eles deram bem mal. Sabe por quê? Capítulo 5. Perdão, capítulo 6. Vamos. Versículo, sempre logo, obrigado, galera, por corrigir sempre. Eu sempre. Versículo 6. Sempre logo. Do 6 ao 14. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou. 7. Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eu gosto. Eu peguei o Marcos mais completo, mas o relato de Mateus ele fala assim: conjuro que não me atormentes antes do tempo. Aqui a gente tem os próprios demônios reconhecendo que eles têm um lugar preparado, mas ainda não chegou. 8. Porque Jesus dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. 10. E rogou-lhe encarecidamente que não o mandasse para fora do país. Ora, passavam ali, pelo menos, passava ali pelo monte, né, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de quase 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo. E se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade dos teus campos. Né? Então, aqui até o 14. Aí. Olha só, vamos lá, vamos recapitular de volta. Capítulo 6, né? Quando eles viram Jesus de longe, eles de logo reconheceram quem era Jesus. Sabe por quê? Eles estavam presentes no Criador deles. Infelizmente, poderia ser outra situação, né? Mas eles sabiam, né? E olha só, irmãos, que contrafação. Se vocês voltar um pouquinho no finalzinho do capítulo 4, o que acontece ali? Jesus está do lado do mar, então ele manda, entremos no mar e vamos lá, porque Jesus tinha que pregar o evangelho dele, e ele vai para o povo pagão. Só pela situação de estar criando porcos, a gente sabe que não era um povo judeu, né? O judeu não publicava de porco. Então eles sabiam, né? A mensagem do evangelho que ele chega lá. Né? E a gente sabe que o que acontece no meio do caminho? Uma tempestade. E Jesus ali, né? Meio olhando, né? Estava lá roncando, né? 14º sono, eles apavoraram. Lá acordaram Jesus e no mestre, né? Não te importa que nós vamos obedecer? E Jesus acalma a tempestade. E o que acontece? Olha a pergunta que os discípulos fazem no 41. Eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: Quem é este que até o vento do mar obedece? Irmãos, os discípulos não conheciam ainda quem era Jesus. E parece que em resposta a isso, os demônios respondem, né? É algo assim impressionante. Quem tem vós conosco? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que coisa impressionante, né? Que coisa impressionante. Eles reconhecem Jesus, né? Filho do Deus Altíssimo. Então eles se ajoelharam, né? Adoraram Jesus, exclamando com dano de voz: Que tem uma voz no Filho do Deus Altíssimo, perdão, 7, né? E 8. Porque Jesus disseram ao Espírito: Sai desse homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu a ele: Legião, porque meu nome, porque somos muitos. Né? Até 9. Irmãos, legião era assim, uma legião de soldados romana era composta por cerca de 6.000 soldados,
Então, assim, ó, nós temos uma ideia de quantos espíritos não estavam possesso nesse homem ou nesses homens, né? Se eu te falar nesse ou nesses, eu já expliquei para vocês, né? Por causa do relato de irmãos, não era coisa fácil, hein? Eu não vou entrar no detalhe porque a Bíblia não diz o motivo que levaram, né, esse homem permitir, né, que se deixasse esse demônio entrar nele, né? Não sei, a Bíblia não revela, sei que é algo tremendo, né? Eu digo assim, ó, o quanto esse homem estava sofrendo era algo impressionante. E 10, né? Aqui eu também mais um detalhe, já estava passando. Irmãos, se vocês lerem, se vocês lerem os relatos de Jesus, quando ele expulsa demônio, ele não dá tela para demônio. Ele não dá conversa. Ele pega, ó, sai, vaza. Diferente de muitas, no respeito, né? Não estou criticando aqui, a gente vê muitas pessoas na televisão e coisa, aí, muitos religiosos, dando espaço para demônio no público. Chega 10, 15, 20 minutos entrevistando o demônio. Irmãos, a igreja é um culto de adoração a Deus, não a demônio. Se tem alguém possesso, expulsa, tchau para ti, vamos seguir nosso culto liderado pelo Espírito Santo, não liderado pelo Espírito imundo, acreditando que seja assim, né? Não sei, né? Então, uma coisa que Jesus não dava espaço para o demônio. Aqui ele abriu um pequeno espaço para a gente tinha que aprender uma coisa, porque existem diferentes classes de processo, né? E aqui a gente vê que é um homem possesso por vários, né? E seguindo 10, e rogou encarecidamente que não mandasse ele para fora do país, que eles tinham ali os demônios tinham um trabalho a fazer ali, mas Jesus também tinha. Ora, bastava ali pelo menos 11, né? Bastava por ali no monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram dizendo para Jesus: manda-os para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, guarda bem isso, permitiu. Então saíram eles, os espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada se precipitou despenhadeira abaixo. Era quase 2.000 porcos. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Olha só, vamos por partes. Muita gente diz que Jesus obedeceu ao pedido dos demônios, né? Se tu for para qualquer um dos relatos dos três, em nenhum momento Jesus obedeceu a demônios. Jesus permitiu. É bem diferente. Jesus estava no controle, Jesus permitiu. Então eles entraram nos porcos e dali se precipitaram despenhadeira abaixo e ali morreram afogados. Eram quase 2.000 porcos. Vamos fazer uma conta aí, eu estou com meu celular, porque é bom de cabeça. Eu não tenho ideia de uma média de um porco carneado, 50 quilos. 50 quilos, 50 vezes 2.000. É isso? 100 toneladas de carne jogada fora. 100 toneladas de carne jogada fora. Imagina, irmãos. Só que não. Se vocês forem por nós comemos, né? Nós obedecemos a Levítico 11 e Jesus também obedecia. Porque se o próprio Jesus tivesse abolido a lei, ele estaria pecando. E Jesus não era de desperdiçar comida. Se a gente for para os evangelhos, na multiplicação dos pães, aquilo que sobrava, Jesus mandava recolher, guarde a comida. Jesus faria isso? Ele estaria se contrapondo a ele mesmo. Você imagina? Jesus botar 100 toneladas de comida fora? Jesus não ia fazer isso. Então isso quer dizer, não é o propósito do texto, mas isso diz que Jesus não aboliu a lei dietética. Ok? Senão ele estaria
pecando. Você deve ter se criado com o pai de vocês dizendo, ó, vamos pedir comida, né? É pecado botar comida fora. Até hoje eu falo, né? Eu tenho um costume bem, até ontem na empresa eu disse. Porque lá é o seguinte, lá a gente se serve, todo mundo tem direito a uma refeição, depois que todo mundo se serviu, a dona Fátima que cuida, ela fala, ó, tá liberado. Se quiser, ela repete, sempre sobe. Né? E eu sou um. Né? Daí, por acaso ontem eu não repeti, daí eu disse, eu estava esperando ali, não, hoje eu estou legal, né? Hoje eu servi uma quantia que foi boa, porque eu tenho costume. Eu sirvo um pouquinho, se eu tiver fome eu vou lá e me sirvo de volta. Né? Eu não tenho vergonha de me servir 2, 3, 4 vezes quando preciso. Vergonha é se você serve um monte e deixa eu dar um prato. Eu não gosto de desperdiçar comida. Tá? É algo que eu trago comigo. Jesus também era assim. Não teria deixado as irmãs entrar nos corpos se fosse bom para a alimentação. Bom, aí vamos lá. O que aconteceu com isso? Ali outro diz que os porteiros, né, fugiram, anunciaram pela cidade e pelos campos. Mas olha só o que eles foram anunciar: um prejuízo. Eles não foram anunciar que o dono estava livre. Que coisa, né? Agora é outro tema que eu quero tratar com vocês. Capítulo 15, perdão, versículo 15. Eu acho que vou ler até o final agora, até o 20. Diz assim, ó: indo ter com Jesus, viram os endemoniados, né? Quem tiver ver com Jesus? Os porteiros foram para a cidade, anunciaram tudo e eles vieram tudo correndo, né? O que aconteceu? Né? O que tiver, né, e viu o endemoniado, o que tiver a legião, assentado o destino em perfeito juízo, ele temia. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos corpos. Olha só, eles estavam num estado que nem ele sabia o que tinha acontecido, ele não sabia que estava fora de tão processo que ele estava, né? E 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra dele, falaram para Jesus, né? 18. Ao entrar Jesus no quarto, suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncies tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Olha só, os demônios quiseram dar um tiro, né? O tiro deles saiu fora do lado. Entre aspas, eles conseguiram, né? Que Jesus não continuasse ali. Mas a semente da palavra de Jesus ficou. Olha só, irmãos, e uma coisa aqui, de tudo que se aprende aqui, o que mais me chamou a atenção, e uma coisa que dói para mim hoje, é ver que pessoas dão mais valores a animais do que para seres humanos. Né? Aqui os gerazenos, né, derem mais valor para os corpos deles, né, para o din-din deles, do que para aquele homem que foi liberto, para a mensagem de salvação que chegou à terra deles. É triste isso, mas acontece, né? Hoje, a vida do ser humano parece que não vale nada, né? Está sendo jogada pelo buraco do ralo do ser humano. E isso, cada vez tem sido mais frequente, né? Tem sido mais frequente. É triste, mas é verdade. Mas isso não acontece hoje, acontecia nos tempos de Jesus, né? E outra coisa também, a libertação, né? A restauração desse endemoniado. A gente vê aqui que o estado dele era tão deplorável, ele estava tão possesso por esses demônios, que ele estava fora de si, porque eles relatavam para ele o que aconteceu, né? Os porteiros, né? O que tinha acontecido, quantos anos fora de si
Francisco ele estava possesso por esses demônios. Irmãos, e a restauração dele foi tão grande que é outra coisa que chama a atenção é a gratidão, né? Hoje a ingratidão tem algo. O irmão polonês citou um caos aqui de manhã, né? Entre aspas, né? Do favor que ele fez a uma pessoa e parece que não foi retribuído, né? E a ingratidão, irmãos, a ingratidão hoje em dia ela é algo assim, para mim, é uma das coisas que mais dói. A gente faz algo para o próximo porque a gente gosta, porque está no nosso sangue, né? Porque nós somos cristãos, a gente não quer nada em troca. Mas quando a gente se sente ingratificado, né? A gente fica muito sentido, né? Eu sou assim. Simone diz que não é sentimental, eu sou uma pessoa meio fria, mas tem certas coisas que fica mal, a gratidão e a Jesus também. A gente vê naquela outra cura milagrosa de Jesus, quando ele cura 10 pessoas que estão cobertas de lepra, né? E ele manda se apresentar ao sumo sacerdote, para o sumo sacerdote dar o veredito: vocês são pessoas limpas. E no meio do caminho começa a sumir as chagas, e um coração transformado como esse endemoniado estava, viu aquilo ali e voltou para Jesus para agradecer, se jogou aos pés de Jesus, adorou ele, e Jesus: só tu voltou? Cadê os outros 9? Não eram 10? E ele fala assim para ele: a tua fé te salvou. Então Jesus sentiu a ingratidão, né, dos outros, mas sentiu a verdadeira transformação daquilo ali. Como esse aqui também foi transformado, porque ele queria seguir Jesus. Porque eu estava morto. Ele deve ter pensado: eu estava morto, meu Deus, o que tinha acontecido comigo? Eu não sei, parece que eu acordei agora, voltei agora para a realidade. E eles contam o relato que aconteceu. Jesus não quer contigo, me deixa, eu quero ser seu discípulo. Mas olha, parece até algo estranho Jesus não permitir, né? Que alguém siga ele, porque ele diz, né? Siga, ele pega a sua cruz, né? Mas esse camarada, ele tinha algo, um trabalho a fazer. O trabalho de fazer ele era ali naquela cidade. Decápolis eram 10 cidades, né? Um lugar assim que incluía 10 cidades, 10, né? Decápolis, bem assim. E ele tinha um trabalho de ficar ali. Jesus não pôde ficar ali, mas ele ficou. E ele levou o evangelho adiante. E na eternidade nós vamos conhecer, né? Com certeza, vamos sentar com esse homem e vamos. Eu sempre digo isso, eu tenho essa visão de encontrar personagens bíblicos e eles, porque a Bíblia nos dá assim uma ampla visão das coisas, mas tem muitas coisas que não é detalhada, né? Ele vai poder contar para nós como tudo isso aconteceu detalhadamente. Bom, por que falar com o Marcos, deu uma confusão lá que tu nem sabe, né? Tu botou só um lá e o Mateus botou dois, bota a confusão que deu, mas não conseguimos entender. Né? Nós vamos ouvir desses personagens de todas as histórias relatadas, ou talvez, quem sabe, até do próprio Jesus. Então ele fala assim: eu queria ir contigo, né, nas minhas palavras. Jesus fala assim: Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe. Como ele ordenou lá, né, no final do livro de Mateus, né, ide por todo mundo, né, vai para a tua casa, anuncia na tua casa o que aconteceu contigo, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor fez e teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar, ele só não fez na casa dela, não fez em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera e todos lhe admiravam. Irmãos, assim como esse homem foi liberto um dia, ele teve uma libertação tremenda. Nós já tivemos várias libertações, talvez menores, talvez a gente não saiba, talvez até maiores que esse homem teve. A gente não sabe o que acontece nos bastidores da vida espiritual, né? Se eu não me engano, é no livro de João, em que Jesus ora por Pedro, né? Porque Satanás queria matar ele, né? E ele fala, ele revela a Pedro: eu orei por ti hoje porque Satanás queria te tragar. A gente não sabe, né, o que acontece no bastidor. Jesus
Porque Satanás sabia do potencial de Pedro, apesar de falha, né? Pedro, apesar daquelas loucuras dele, Pedro, a gente sabe o grande líder que foi na igreja primitiva. Então, nós aqui, quantas vezes Jesus nos livrou de muita coisa, mas ele teve um propósito, né? O mesmo propósito que ele teve nesse homem: vá e anuncie o Evangelho. Irmãos, eu tenho certeza que vocês, por onde passam, com a luz e são uma testemunha de Jesus. Não tem dúvida disso. Mas às vezes Deus quer algo maior. Não só que a gente anuncie em nossa casa, mas como o Senhor fez, né? Anuncie em outras cidades. Porque além de ele mostrar a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, né? Ele mesmo vai testemunhar, né, o que aconteceu com ele. Ele é uma testemunha viva. Então, mas é o passo que Jesus quer que a gente dê. O Evangelho precisa chegar às outras pessoas, através do livro, através de uma oração, através do gesto. De alguma forma o Evangelho vai ter que chegar a outras pessoas. E é nós que temos que levar. Um dia nós somos libertos por Jesus. Nós entramos nas águas do batismo. Esse tanque vai trazer lembranças boas. Acredito que traga para os irmãos também, que quem entrou aqui ou quem entrou outro, né? Foi a nossa libertação, né? Eu tenho certeza que nas nossas orações Jesus move montanhas para nós. Jesus moveu o céu para atender uma oração de Daniel, né? Mandou um anjo para falar com ele. Eu tenho certeza que nós também um dia ele vai mostrar para nós: olha só o que eu te livrei para te seguir pregando o Evangelho. Irmãos, que esse relato, né, que Marcos trouxe para nós, desse endemoniado, poderia ter pegado o outro milagre de Jesus, né, de libertação, mas esse aqui é tão profundo, né, é tão forte, e ele traz outras riquezas, né, sobre a alimentação, né, também que não é o propósito do texto, mas a gente aprende com ele também, classes, demônios, o que os demônios fazem de tudo para impedir o Evangelho de seguir em frente, mas não tem. Quando a gente está com Jesus, é eles que tem que temer, não é nós, é eles, né? É eles que tem que sair correndo, não nós. Então que Jesus possa nos dar essa força, né, como deu a esse endemoniado, né, que a Bíblia não cita o nome. Ele queria, imagina, eu estou no lugar dele, né? Eu estou no lugar dele. Naquele instante, Jesus deve ter, eu não consigo passar uma palavra carinhosa, né, sem falar como Jesus poderia ter falado ao meu filho. Eu sei que tu queria ter comigo, eu te entendo tudo, mas tu tem um trabalho para fazer para mim, né? Tu vai ser meu representante aqui nessa cidade de gentios. Tu vai pregar a salvação. Tu é meu discípulo aqui. Tu vai ser meu nome aqui. Que responsabilidade, né? Que coisa linda, né? Que pedido que Jesus fez. E ele prontamente, Senhor, eu vou pregar o teu Evangelho. Então que a gente possa também ser como esse restaurado que Jesus restaurou na cidade de Galileia.